Prates, Prisco. Acompanhe agora essa reportagem que a gente vai mostrar aqui no SBT Meio-Dia. Pais estão indignados. Eles reclamam que os filhos já foram proibidos de lanchar na escola porque esqueceram a carteirinha que controla a merenda escolar. A implantação desse novo sistema, feito em maio pela Secretaria de Estado da Educação, está gerando polêmica. A Carol chora no colo do pai com receio de voltar à escola. A menina de 7 anos disse que teve a merenda escolar negada porque perdeu a carteira de estudante, item necessário para a liberação da comida. Fui na sala dos professores falar para a professora, posso achar minha carteirinha para mim comer, eu tô com fome. Eles falaram, não, eles não podem entrar na sala, mas tinha um monte de gente entrando na sala. A irmã da Carol diz que dividiu a merenda com a menina e que agora os professores têm feito comentários sobre os pais em sala de aula, além de insistir que o fato não aconteceu. A diretora, ela foi lá para a sala, e ela falou com nós. Ela falou bem assim, desde quando que eu deixo vocês sem comida? Daí quase todo mundo levantou a mão, dizendo que já passaram por isso, e daí ela falou... Quando? Daí todo mundo falou, vários dias já. A mãe conta que a Carol ficou traumatizada e que agora vai passar por acompanhamento psicológico. Se querem fazer esse programa, façam, mas procure ver o que os funcionários estão fazendo. Porque em vez de eles apoiar as crianças, não, eles estão constrangendo as crianças no colégio. E isso é chato. Nas redes sociais, a história da Carol tem trazido à tona outros casos semelhantes. A maioria dos relatos é em Florianópolis. Uma delas chega a dizer que achava que o procedimento era natural. A escola Intendente José Fernandes é só uma das 270 em todo o estado que estão implementando o sistema informatizado de contagem da merenda escolar. A determinação do governo busca cortar gastos. Acompanhamos o lanche dos alunos. No sistema de contagem, em 15 minutos, cerca de 1.000 estudantes recebem a alimentação. A diretora da escola nega todas as afirmações da família e diz que, em caso de esquecimento, a professora libera a comida. A merenda é dinheiro público, as crianças têm direito da alimentação. Quando a criança esquece, então, falado com a pessoa que estava no momento, ela pediu que queria comer, daí a menina falou que esqueceu a carteirinha, ela disse, quer que a prof passe a carteirinha da professora? Ela só fez assim com a cabeça e não comeu. Então, em momento nenhum, foi negada a comida para a criança, até porque nós nem podemos fazer isso. A gente é a palavra da gente contra a palavra do funcionário do Estado, né? Às vezes em quem acredita. Muitos estão chamando minha filha de mentirosa. A Secretaria de Estado da Educação emitiu uma nota afirmando que o caso é isolado e disse que a coordenadoria da Grande Florianópolis já conversou com a direção da escola e o problema foi solucionado. Bom, a Secretaria de Estado da Educação foi questionada na manhã de hoje, inclusive pela nossa produção, sobre um outro caso que também foi citado na reportagem envolvendo o Instituto Estadual de Educação, mas continua afirmando que é uma situação isolada e que não recebeu nenhuma outra reclamação de pais ou alunos. Caso delicado, Prisco e Prates. Mesmo isolado, o caso precisa ser investigado, já que os pais e os alunas falaram uma coisa e a diretora outra, precisa haver uma investigação. Porque é absolutamente inaceitável, tem que ter uma outra forma de controle. Estamos falando de crianças e estamos falando de alimentação, fundamental não só para a subsistência, mas para o próprio aprendizado. De acordo, Prates? Não. Primeiro, colégio não tem que dar comida para filho alheio. Colégio é instrucional para o encaminhamento futuro à vida profissional. A criança leva de casa a sua merenda. E eu lembro do meu tempo de escola marista, em que essa orelha resistiu a tudo, que não se entrava em sala de aula sem a carteira, o boletim, o passaporte. Dia destes, na novelinha da tarde da Globo, Malhação, uma escola tentou colocar catracas de controle de entradas e saídas. Controle eletrônico. Quando o filho entrava, o pai e a mãe sabiam em casa. Quando saíam, fim das aulas, os pais sabiam. Houve um quebra-quebra na escola, os jovens se rebelando e dizendo, isso aqui virou um presídio? Não, não virou um presídio. Claro que a novela reproduz o cotidiano, não virou um presídio, virou um local de formação para a vida futura, disciplina. Tu vai sair às 10 horas da manhã, ou às 2, 3 da tarde, para quê?
se tu tens que estar em sala de aula. Neste caso aqui, a criança esqueceu a carteirinha que habilita a refeição. Quem esqueceu não foi a criança, foi o pai, foi a mãe. Que conversa mole é essa? Vem. Tu estás com os teus livros para hoje aqui? Que aulas tu tens hoje? Geografia, matemática, português. Os livros. Geografia, matemática e português. A merenda. A carteirinha. Tá. Podes ir para o colégio. Pai e mãe tem que fazer isso. É o chamado período de molde. Eu sei que estão me mandando para os quintos dos infernos, mas eu dou uma banana para quem o faz. Por quê? Porque neste período de molde, discutam com Freud, não comigo, período de molde até no máximo 6 anos de idade, se estrutura a base da personalidade, a estrutura protoplasmática do caráter. Depois vem a compulsão à repetição, isto é, nós vamos nos repetir nos mandos ou desmandos. Se o pai e a mãe não educarem e não souberem como os filhos estão indo para o colégio, não me venham com conversa de que minha filha ficou com fome, não deram comida para ela. Não é obrigação de escola. Se a escola o faz, agradeçamos, não é obrigação. E se perdeu a carteirinha depois, que saiu de casa? E a mãe verificou a existência da carteirinha. Fica sem alimentação? Não. Fica sem o lanche? Mas perdeu a carteirinha depois? Perdeu quando? Eventualmente se perdeu depois da mãe verificar a presença da carteirinha na mochila. Isso vai ser Daí apurado. fica sem alimentação? Isso vai ser apurado. Naquele dia, sem alimentação. E outra questão, não, absolutamente. Mas como que não? Absolutamente. É muito fácil ser bonzinho aqui na televisão. O teu tempo e o bonzinho meu aqui tempo, na televisão. O teu tempo e o meu tempo são outros tempos, onde não se tinha Não, merenda escolar proporcionada. Os 10 mandamentos continuam de pé. Ah, isso é outra coisa. Ah, mas como? Isso é outra coisa. Ah, outra Isso coisa. é outra coisa. Outra coisa. Hoje nós temos a possibilidade da merenda escolar, não só porque estamos em outros tempos, mas também porque muitos pais não têm condição Então de não façam filho. subsidiar. Então não façam filho. É muito fácil fazer filho para os outros alimentar. daí- Ora, para um pouco. Responsabilidade é o nome do jogo, que é o que está faltando neste país. Um vagabundo ordinário, safado e sem vergonha, todo de gravata, administrando isso ou aquilo, pega dinheiro público, tu tens que apanhar, vagabundo. Agora, eu acho que não podemos sair do foco principal, Idiane. O Prato está fazendo uma focalização familiar e doméstica. Nós temos que ver a questão oficial. Não foi dada a comida ou foi dada a merenda para as meninas, para as alunas? Se não foi dado, tem que haver punição. Se foi dado, estaremos desmentindo os pais. Agora, uma investigação precisa ser feita. Não basta apenas chegarmos e colocarmos o seguinte, os pais têm que cuidar melhor dos filhos. Essa aí não é a solução. Claro que tem que cuidar melhor dos Essa filhos. não é a solução. Mas é evidente que tem que cuidar, fazer filho na hora do bem bom, mas que coisa maravilhosa. porque tu tá E depois, o governo que dê bolsa, dê comida, dê vale transporte. Até porque tu está generalizando. Não tô. Tem pais que são dedicados. Perfeito. São devotos. Não, mas eu estou falando São dos que não preocupados. são. Não é. Francisco Prates, o assunto é delicado, a gente vai continuar assim, acompanhando essa situação, acompanhando os pais, os estudantes, a questão da importância, sim, da merenda escolar Sem dúvida. para essas crianças estudarem com a barriga cheia, que é o que interessa Até para ter também. um aprendizado adequado. Tem direito na educação, a gente vai acompanhando essa situação mais pontual, realmente, cada um com a sua visão, com o seu ponto de vista, e a gente continua o SBT Meio-Dia com vocês ainda presentes aqui no SBT Meio-Dia. A gente agora fala e continua acompanhando também a crise na saúde em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde precisou explicar a situação em uma reunião na Assembleia Legislativa novamente. Emergência do CEPOM com atendimento reduzido. Falta de medicamentos para pacientes com câncer. Hospitais lotados. Pacientes em macas pelos corredores. Cirurgias eletivas do Hospital Infantil Joana de Guzmão suspensas durante 15 dias. Uma dívida que supera 500 milhões de reais da Secretaria de Estado da Saúde com hospitais filantrópicos, fundações e fornecedores. Esse é o raio-x da saúde no Estado. A situação levou o secretário adjunto Murilo Capella a prestar esclarecimentos sobre a atual crise financeira para uma comissão da Assembleia Legislativa. Segundo Capella, existe uma dívida desde 2014 do Ministério da Saúde, que supera o valor de 314 milhões de reais, além da tabela do SUS, defasada em pelo menos 13 anos. Pontos que acabam gerando prejuízos financeiros que interferem na administração. No momento que esse aporte de recursos entrar para a Secretaria de Estado da Saúde, vai minorar muito
os nossos problemas atuais. Nós vamos poder pagar em dia os fornecedores, fazer os repasses adequados a cada situação, porque esse é um dos problemas que nos faz estar devendo. Outro questionamento foi sobre o repasse do 12º, que não está sendo cumprido na totalidade pela Secretaria da Fazenda e que implica em recursos. Nós vamos passar a cobrar a aplicação, o repasse de 12º no financeiro também, não a parte do empenhamento apenas. Somente com o recurso efetivamente repassado, poderá ela fazer frente às demandas que vêm mensalmente. A Fazenda nos repassa em redor de 100, deve repassar em redor de 100 milhões por mês. Se esses 100 milhões forem repassados regularmente, a situação fica equilibrada. A Comissão da Saúde aguarda o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que já apontou para uma dívida do Ministério da Saúde e deverá apurar possíveis falhas e ações a serem tomadas. Pela colocação do secretário adjunto Murilo Ronald Capella, que, aliás, é um profissional reconhecido aqui no Estado, o governo não está cumprindo com as suas obrigações. A Secretaria da Fazenda não está respeitando o orçamento, a dotação orçamentária do setor saúde. Não está fazendo os repasses regulares. Então, o problema não é apenas o governo da União, que não está transferindo o valor correspondente para o Estado. O próprio Estado, internamente, não está fazendo o dever de casa no repasse para cada setor. E isso é preocupante. Agora, o que não é possível é o governo não estar se entendendo internamente. Eu ouvi dia desses, ontem, uma declaração do secretário Vicente Caro Preso, preocupante. Ele faz parte desse governo. E a forma como ele se manifestou dava a impressão que ele era um líder de oposição, questionando o antecessor, que também é do governo, foi do governo que ele, Caro Preso, está integrando, e reclamando de que os recursos estão sendo retidos pela Fazenda. Não tem que falar isso para a imprensa, tem que falar isso para o governador, tem que falar isso para o secretário da Fazenda. E disse mais, que o rombo é muito maior do que já foi divulgado. E quando foi divulgado estava em 780 milhões. Ora, se o rombo é maior, é ou não é? Tem ou não tem as informações? Ora, então está parecendo, Prates, uma brincadeirinha. Vamos ser sérios na gestão pública, secretário Vicente Caro Preso. Vocês estarão aqui agora, mas eu vou rebobinar a fita para uns 8 anos. Claro, passados. Fiz um comentário incendiário, falando do governo espúrio do Lula, quando ele aliviou o imposto sobre produtos industrializados para favorecer a indústria automobilística. E eu, naquele momento, falava do dinheiro que ia faltar para a saúde, para a educação, para a segurança, aquela conversa toda. Então, estes problemas de agora, eles não foram criados neste ano de governo do Temer. Ele vem se arrastando o problema, vem se arrastando há muito tempo, e eu gostaria de ouvir o Lula sobre isso. Aquele imposto que foi aliviado da indústria automobilística pela queda do preço do automóvel sem que as montadoras perdessem, porque não estavam pagando apenas o imposto, e deste imposto dependemos todos nós. Eu gostaria de saber o dinheiro naquela época e tal, que deveria ser arrecadado devidamente para que tivéssemos uma sociedade melhor. Não. Será que ele falou sobre isso no depoimento de ontem, o senhor Lula? Mas na minha delegacia falaria. Falaria. Agora, senta, tu vais falar. Na minha delegacia ele falaria. Agora vamos ser... Porque é muito fácil ligar para a direção de uma televisão pedindo o pescoço de um profissional. Isso acontece, se vocês não sabem. Agora vamos ser justos. Esse problema da saúde não vem só do governo do PT, Lula da Silva e Dilma Rousseff. Já remonta de governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente o segundo mandato, para o qual ele foi reeleito em 98. Mas espera um pouquinho. Ontem eu estou ouvindo a programação da rádio e entra um anúncio do PT. Lula tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza. Quem sai da pobreza vai para a classe média. 36 milhões?
Provem! Se não provarem, eu os quero na minha delegacia! A tabela do SUS não é reajustada adequadamente desde 98, último ano do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então isso tem que ser observado também. Não é um problema recente, concordo com o Prates, do governo Michel Temer, mas também já vem lá de trás. Pegando esse gancho do SUS, o secretário disse que na questão da crise, não só na saúde, mas na crise de um modo geral, muitos catarinenses deixaram os planos de saúde e foram para o Verdadeiro. SUS. Mas é um número muito pequeno. Não, mas está... É um número relevante. Não é relevante. Eu não sei, eu não tenho esse número. Para ter tanto impacto, Eu não tenho esse número, mas tem um grupo significativo de catarinenses que integram a classe média, que era uma classe média-média, que já está sendo classe média baixa em função da crise econômica que se instalou, que perdeu o poder aquisitivo para manter seu plano de saúde e está procurando a rede pública. Então, de alguma maneira, reforça a procura da rede pública. Agora, só para fechar, dentro do que o Prates falou, CPMF, criada pelo saudoso Adílio Jatene, quando era ministro da Saúde, era para quê? Era para financiar a saúde. Por que o Senado corretamente derrubou? Porque estava havendo desvio de finalidade. Os recursos arrecadados pela CPMF não estavam indo para a saúde. Entende? Então, é falta também de gestão, de correção na aplicação dos recursos dentro da finalidade estabelecida. Então, falta seriedade também na aplicação dos recursos. Deixa eu ver se eu não me irrito agora. Se você sair de norte a sul, de sul a norte do Brasil, em todas as instâncias da saúde pública, pessoas na calçada, pessoas morrendo nas antessalas, pessoas sendo atendidas pela misericórdia das equipes médicas, das equipes de enfermagem. E o dinheiro da saúde? Falta para o povo, exatamente o povo que vai ser visado ano que vem nas eleições. Vão prometer saúde para o povo, como de resto não cumpriram da última eleição para esta. Então, se nós não acordarmos para uma cidadania de pegar como devem ser pegados estes ordinários safados e sem vergonhas, que ao prometerem e depois não cumprirem, têm que ser buscados. Manda buscar o fulano. Não, ele está em reunião. Ele vai sair da reunião, porque ele prometeu, está aqui, ó. E outra coisa, os governos precisam estabelecer, Eudiene, prioridades. O que é prioridade, afinal? É segurança? É saúde? É educação? Mas eles fazem. Então vamos priorizar isso? Sim. Agora não se pode gastar uma imensidão de recursos com o quê? Com atividades meio e não atividades fins, que são prioritárias, e mais do que isso. O governo, todos os governos, o poder público gasta muito com custeio e folha de pessoal. Quem que proporciona os recursos para qualquer governo, para o Estado brasileiro? O contribuinte. Ele precisa ter retorno. Não é possível que 80% dos recursos sejam para quê? Para pagar folha de pessoal. Um número restrito, considerando o número que compareceu com impostos e contribuiu para gerar a riqueza do país e dos estados. Não, mas este problema aí foi amenizado. Este problema foi reduzido em muito. Lula tirou 36 milhões de pobres da pobreza. 36 milhões ele tirou da pobreza. Me prova ou eu te chamo para a minha delegacia. Uma quinta-feira movimentada aqui na capital. Foi preso na manhã de hoje, durante uma operação da Polícia Federal, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A ação tenta desarticular uma organização criminosa que teria desviado recursos para cursos de educação à distância. E sobre esse assunto, a gente vai ao vivo conversar com você, ao vivo, aí em frente à sede da Polícia Federal. Grazi, como é que está a movimentação neste momento? Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos. Por enquanto, a movimentação aqui agora é tranquila, né? Depois de uma manhã bastante movimentada, os 7 mandados de prisão foram cumpridos. As 7 pessoas permanecem aqui na sede da Polícia Federal, inclusive o reitor da UFSC, o Luiz Carlos Cancelier. Eles prestaram depoimentos ainda pela manhã, mas permanecem aqui porque as investigações seguem. Como você falou, a Polícia Federal investiga, então, um repasse de 80 milhões de reais que deveria ter sido feito para a educação à distância, a EAD da UFSC, né? O ensino à distância, mas que teria tido desvio, inclusive para pessoas que não têm nenhuma ligação com a universidade, como, por exemplo, parentes de professores. São mais de 100 policiais envolvidos nessa investigação para cumprir, então, os mandados de prisão, mandados de condução coercitiva e também de apreensão de equipamentos e também apreensão de computadores e documentos. Essas apreensões estão acontecendo ainda neste momento. Durante a manhã nós estivemos
tanto lá na reitoria da Universidade Federal, como também no prédio do ensino à distância, que fica aqui no centro da cidade, acompanhando esse trabalho da Polícia Federal, que segue aí ao longo do dia e ainda deve levar bastante tempo para ser concluído. Uma mãe também lá, nós encontramos na UFSC uma mãe de aluno e alguns alunos que nos relataram, inclusive, que 2 professores teriam sido presos dentro da sala de aula. Essa informação ainda não foi confirmada para a gente por parte da Polícia Federal, mas a situação por lá é bastante movimentada também, Ildiane. E toda essa reportagem com todos os detalhes, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. Foi tudo produzido pelo repórter Marcos Franzoni e também pelo cinegrafista Juan Fernandes. Eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações por enquanto e já acompanhando o SBT Meio Dia, agora no início do jornal, acompanhando essa reportagem. Prisco Prates, uma boa tarde para vocês. O que falar dessa operação? Eu comentava aqui com o Prates, enquanto a reportagem ia ao ar, que efetivamente a Polícia Federal não faz uma operação sem ter dados comprovatórios para assim proceder. Até porque a prisão, uma vez confirmada, de professores em plena sala de aula é uma humilhação absoluta, sob todos os aspectos. E a Polícia Federal hoje é o organismo mais acreditado no país. Isso ficou patenteado no 7 de setembro da quinta-feira passada, há uma semana, quando foi a única instituição efetivamente aplaudida de norte a sul, de leste a oeste. E é evidente que, se lá chegaram, já tem elementos. E mostra que a roubalheira, Prates, está ilimitada. E o detalhe é que, apesar de todas as apurações, de todos os avanços, de toda a divulgação, as pessoas não se controlam no ímpeto de meter a mão. E negam, como se uma ação da Polícia Federal fosse improvisada, de um momento para outro. É um estudo demorado, vagaroso, para evitar equívocos, constrangimentos e, sobretudo, acusações levianas. Agora, eu gostaria de saber onde está a esquerda festiva, os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Vão sair num protesto quebratório, porque são os da direita que estão tentando constranger o pessoal da esquerda. Constrangimento absoluto. Agora, eu ouvi hoje pela manhã, e eu quero confirmação, que a vice-reitora, que devia assumir, já que o reitor está preso, que a vice-reitora está num ciclo de palestras culturais na Europa. Quem pagou a passagem, quem pagou o hotel e tudo o mais. Porque se o vice-reitor, a vice-reitora, sai para um ciclo de palestras, se presume que não o faz por conta própria. Eu quero a explicação. Onde está a vice-reitora e quem está a pagar por esta viagem? E o Diane, um detalhe também importante, Prates, a repercussão nacional desse fato. Hoje, pela manhã, repercussão muito grande pelo país, e isso, sem dúvida nenhuma, para nós de Santa Catarina, que temos ficado fora desse processo da Operação Lava Jato, de uma maneira geral, e de outras apurações, a base parlamentar no Congresso Nacional, nossa, com raríssimas exceções, também tem tido uma conduta retilínea. É evidente que esse episódio denigre a imagem de Santa Catarina no plano nacional. Daqui a pouco, ao longo do SBT Meio Dia, a gente traz mais informações, a reportagem completa.